Hã? Tá. Vou começar agora. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Amém. Amém. Graças a Deus. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo a respeito do livro de Atos. Amém. Semana passada nós concluímos o capítulo 6 e fizemos todo o capítulo 7. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, fique de pé no seu lugar. Vamos falar com o Pai. Vamos pedir que o Espírito Santo de Deus, como sempre, Ele tem direcionado cada palavra que é dita aqui. Como sempre, que o Espírito Santo de Deus possa tocar na sua vida, possa ministrar no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa falar também com você que está aí nos assistindo pela mídia social, pelo Facebook ou pelo YouTube, que o Senhor possa ministrar também no seu coração, porque o nosso Deus é um Deus onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e ainda assim Ele sonda e conhece não só o nosso coração, Ele sonda e conhece também as intenções, não o que nós fazemos, mas a intenção do nosso coração. O Senhor conhece e ao mesmo tempo também Ele é o Deus Todo-Poderoso, que com seu poder e com seu amor tem no cuidado de nós. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Te louvamos pela Tua palavra, te louvamos pela vida do Senhor em nós. Te louvamos e te agradecemos por Teu Espírito. Muito obrigado pelo Espírito Santo. Te agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor é presente em nós. Tu és Deus, Tu és uma pessoa que tem sentimentos também, que se alegra conosco. E o Senhor entristece quando nós viramos as costas para Ti. Perdoa-nos, ó Deus, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas transgressões. E eu quero pedir ao Senhor que a palavra desta noite possa transformar as nossas vidas. Que a palavra desta noite possa vir, ó Deus, com poder, com graça, abrindo os nossos olhos, abrindo a nossa mente, para que nós possamos enxergar, ó Deus, o propósito do Senhor, enxergar o quanto nós somos dependentes de Ti, percebemos o quanto nós precisamos mudar e sermos transformados. Bendito seja o Senhor para sempre. Obrigado pela oportunidade que temos de receber a palavra do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor possa tocar cada pessoa, Deus, mas o toque transformador, o toque, ó Deus, da pessoa ter a consciência do arrependimento e da dependência de Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 8 do livro de Atos. E abre não só sua Bíblia, abra seu coração, a sua mente. Não deixe nada tirar a sua atenção. Não deixe nada distrair você, nem só em sua volta, mas em seu pensamento. Porque é um pensamento só que pode vir sobre você. E você começa a pensar
e você perde uma palavra que seria uma palavra rema em sua vida, uma palavra transformadora, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então vamos. Atos capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 ao 3. Amém? E Saulo aprovou a morte de Estevão. Naquele mesmo dia, a igreja de Jerusalém começou a sofrer grande perseguição. E todos os cristãos, menos os apóstolos, foram espalhados pela região da Judéia e Samaria. Observe que a igreja, a partir desse momento, após o capítulo 7 de Atos, a igreja começou a sofrer perseguição. E talvez se eu disser para você, sofrer perseguição é algo bom? Olhando de uma forma natural, é lógico que não. Não é bom sofrer perseguição. Ninguém quer. Mas foi necessário para a igreja sofrer essa perseguição. Por quê? Porque a igreja precisava não só ficar reunida onde ela estava reunida, porque estava muito bom, estava muito gostoso. Só que observa o que diz que, eles foram espalhados pelas regiões de onde? Da Judéia e Samaria. Vamos lembrar o que Jesus disse um pouco antes dele subir aos céus. Vamos em Atos agora, capítulo 1, versículo 8. O que Jesus, antes de subir ao céu, ele disse as suas palavras para os discípulos, ou para os apóstolos. Atos capítulo 1, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, que ainda não havia acontecido, aconteceu no capítulo 2 de Atos, no momento da festa de Pentecostes. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria. Era necessário a igreja sair de Jerusalém e ir para a Judéia e Samaria, para começar a anunciar a palavra do Senhor. Mas observe aí, se eu não me engano, no versículo 2, fala que, e todos os cristãos, menos os apóstolos. Todos os cristãos se espalharam. Para onde eles foram? Para a Judéia e para Samaria. Agora os apóstolos, a Bíblia diz que os apóstolos, menos os apóstolos. Por que os apóstolos não foram? Porque a igreja não podia perder sua referência. Se os apóstolos fossem espalhados, em qualquer problema, em qualquer socorro, em qualquer orientação, eles iam procurar quem? Se os apóstolos estavam todos espalhados pelo mundo afora, como seria a igreja? Nós precisamos de uma liderança. Nós precisamos de alguém que cuide de nós. Nós precisamos de alguém que nos oriente espiritualmente, que traz uma palavra de atenção, uma palavra de cuidado, uma palavra de exortação para nós. Um pastor precisa também de um pastor para ser pastoreado, porque nós somos pessoas normal, igual você. Você precisa ser pastoreado, você precisa ser cuidado, orientado. Agora, quando nós não temos uma referência de uma liderança, cada um toma as suas próprias decisões do jeito que acha melhor. E aí é onde começa a vir a divisão da igreja. Mesmo em perseguições, os apóstolos permaneceram em Jerusalém para que a igreja continuasse a ter
referência. E vamos perceber que quando a igreja precisava, os apóstolos saíam e iam até a igreja, mas voltavam. Para a igreja estava sendo espalhada pelo mundo todo, mas sabia que em Jerusalém estavam os apóstolos, os seus pastores, os seus líderes, para levar uma orientação e para cuidar também desses irmãos que estavam sendo espalhados. Perceberam que essa perseguição, ela foi benéfica para a igreja? Observe, vamos continuar a ler. Eles foram espalhados pelas regiões da Judéia e Samaria. Continuando. Alguns homens religiosos sepultaram Estevão e choraram muito por causa da sua morte. Porém, Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogavam na cadeia. Atos, continuando, versículo 4. Vamos dar sequência até o 25. Atos 4, 8, 4. Versículo 4, capítulo 8. Aqueles que tinham sido espalhados, observe, os irmãos que tinham sido espalhados, o que eles faziam? Anunciavam o evangelho por toda parte. Foi necessário um momento de dificuldade, um momento de perseguição, um momento de aprovação ou de provação para que saísse do lugar, para que a igreja começasse a se movimentar e cumprisse o propósito estabelecido, que era necessário ir à Judéia e Samaria anunciar o evangelho de Jesus Cristo. E o evangelho foi espalhado por causa dessa perseguição. Continuando, Filipe, lembra dos 7 diáconos que nós falamos há 2 semanas atrás? Filipe era um desses diáconos. E Filipe não servia só na casa do Senhor como diácono, ele levava o evangelho por toda parte. Então Filipe foi até a capital de Samaria e anunciava Cristo às pessoas dali. E as multidões ouviam com atenção o que ele dizia. Todos escutavam e viam os milagres que ele fazia. Os espíritos maus, gritando, saíam de muitas pessoas, e muitos coxos e paralíticos eram curados. E assim, o povo daquela cidade ficou muito alegre. Aonde o evangelho chega, aonde as boas novas do evangelho chega, a libertação, a cura, a salvação e, por consequência, a alegria. Quantas pessoas estão precisando de alegria? Quantas pessoas que não sabem mais o que é viver felicidade, porque estão tristes, se sentindo sozinhas, desamparadas, atribuladas, com suas mentes borbulhando com muitos pensamentos negativos. Talvez você que esteja nos escutando aí pelo Facebook ou pelo YouTube, você também se sente assim. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo, através da sua presença, através das suas orientações, o evangelho muda a sua vida. O evangelho muda as nossas vidas. Então nós precisamos levar esse evangelho para as pessoas que estão em nossa volta. Tem muita gente precisando desse evangelho. Muita gente precisa escutar as boas novas do Senhor. Muitas pessoas. O livro de Isaías, se eu não me engano, Isaías, o Senhor pergunta assim: a quem enviarei? Isaías se prostra diante do Senhor e falou: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Há muitas pessoas, vamos ver aqui
Se der tempo hoje, vamos falar do eunuco. Filipe teve um encontro com um homem etíope e ele falou: o que você está lendo? Aí ele diz: eu estou lendo o profeta Isaías. Está entendendo? Como que eu vou entender se não tem quem me explique? Observe, hoje não é diferente. Alguém fala para alguém: você lê a Bíblia? Vou ler como? Se eu leio e não entendo nada? Já ouviram isso? Vou ler como? Se eu leio eu não entendo nada. As pessoas querem saber mais de Deus, mas como irão aprender se não há quem ensine? Por isso que o Senhor chamou você, por isso que o Senhor chamou a mim, o Senhor nos chamou para que nós possamos levar a palavra dEle. Amém? Graças a Deus. Continuando, morava ali um homem chamado Simão. Não é o Simão Pedro, apóstolo. Morava um homem chamado Simão, que desde algum tempo atrás ele fazia feitiçaria entre os samaritanos e os havia deixado muito admirados. Ele se fazia de importante. E os moradores de Samaria, desde o mais importante até os humildes, escutavam com muita atenção o que ele dizia. E eles afirmavam: este homem é o poder de Deus. Ele é o grande poder. Então esse Simão, o feiticeiro, a cidade chamava ele de o poderoso. E ele gostava disso, vocês acham ou não? Gostava. Era respeitado? Era. Porque ele fazia as coisas. Mostrava às pessoas que ele tinha poder. E as pessoas o admiravam. Vocês acham que as pessoas admiravam o Simão ou por causa do poder que Simão mostrava através de suas feitiçarias? Observe. A glória perante aquela cidade era do feiticeiro. E nenhum ser humano tem poder que emana de si mesmo. Qual ser humano que tem poder para alguma coisa? Vocês conhecem algum? Nenhum ser humano, ninguém tem um poder de si mesmo. Porque o poder que existe é um poder sobrenatural. O que é sobrenatural? Sobre o natural. Entenderam? O poder sobrenatural é um poder que tem o natural, mas existe sobre o natural. Está acima do natural. Então entendemos que todo poder, ele surge primeiro no mundo espiritual. Sempre. Todo poder surge no mundo espiritual. E só existem dois tipos de poderes. Dois. Nós temos o poder de Deus, que através de Jesus Cristo e através do poder do Espírito Santo de Deus, ele acontece nas nossas vidas e em muitas pessoas também. E por outro lado, existe também o poder das trevas. E ele existe. E o poder das trevas, acontece através de Satanás e seus demônios. A pergunta é, o mover sobrenatural é para que Deus Pai seja glorificado? Se você presenciar algum poder que sai de alguém, tenha certeza, não vem dele próprio. Certeza absoluta. A pergunta que eu faço para vocês, o poder que acontece, é para que o nome do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, para que o nome de Jesus Cristo seja exaltado, para que o Espírito Santo seja honrado e adorado. Pergunto para vocês, isso acontece? O objetivo do poder que está ocorrendo é para que o Pai seja glorificado? É para que Jesus seja glorificado?
É para que o Espírito Santo seja glorificado. E a pessoa que saiu o poder, ela foi usada por Deus para que o poder fosse manifesto. Se for exclusivamente para o Pai e a pessoa não aparece em momento algum, esse poder vem de quem? De Deus. Porque somente Ele pode ser glorificado. Toda honra, todo louvor pertence ao Pai. Jesus Cristo veio à terra, morreu por nós, para que o Pai fosse glorificado. Para que o Pai fosse apresentado para a humanidade, para que nós possamos honrar o Pai. E quando nós honramos um Pai, pelo poder dele que é manifesto, nós não aparecemos. Lembra que falamos na sexta-feira passada? Render-se é esvaziar de si mesmo. Quanto menos de nós, mais de Deus, mais nós estaremos parecidos com Ele. Amém? Agora, se o mover sobrenatural é para promover uma pessoa ou satisfazer interesses pessoais, de onde vem esse poder? Vem de Deus? Não. Quer saber se algo é de Deus ou não? Tenha revelação. Observe. Se é para promover uma pessoa, se é para o bem próprio de alguém, Deus não faz parte disso. Deus não faz parte disso. Porque tudo que Deus faz é para a glória dele. E Ele mesmo honra as pessoas. Mas tudo que é feito é o Pai. Se algum poder acontecer perto de você, você presenciar, mas a pessoa está sendo promovida, fuja. Fuja disso. Se o poder é para que alguém seja beneficiado por interesses pessoais, interesses próprios, fuja, porque Deus não faz parte disso. Deus não faz parte disso. O que o diabo faz, tudo que o diabo quer promover é para que ele exalte a sua glória pessoal e brote em você o orgulho. O diabo sabe trabalhar com o ser humano. Comece a elogiar, trabalhar com que ele seja, busque uma glória pessoal, para que depois disso brote o orgulho, o reconhecimento pessoal. A glória pessoal vai fazer com que o orgulho brote em você, surgindo a partir daí o pecado. Precisamos fugir de todo orgulho, de toda glória pessoal. E tudo que vier por interesse de uma pessoa, fuja, não pertence a Deus. Qual poder você tem buscado para a sua família? Qual poder que você tem buscado para a sua família e para você? É para resolver um problema pessoal seu? Para que você fique livre de algo? Você busca uma ajuda espiritual? Quem está por trás dessa ajuda espiritual? A Bíblia diz que coloque as suas ansiedades, as suas dificuldades, as suas dores, apresente a Jesus Cristo o seu fardo, o seu jugo, porque Ele tira todo jugo e todo fardo e nos traz o alívio, nos traz a paz, nos traz a verdadeira alegria somente em Jesus Cristo. E observe uma coisa, Jesus nunca te pede nada em troca. Ele não pede, Ele não espera que você dê nada em troca para Ele. Sabe por quê? Porque o seu amor, a sua provisão, a sua salvação, o seu espírito, é pela graça. É pela graça.
Jesus nunca te pede nada em troca. Você não precisa dar uma oferta para receber uma bênção. Não. Jesus nunca falou isso. Porque o dia que nós fizermos isso, você vai achar que recebeu algo, porque você fez algo. Então, o que você recebeu do Pai não é graça, é mérito seu. E o nosso Deus não faz isso. O que Ele faz é te abençoar, é te amar de forma incondicional, mesmo sem você merecer, mesmo sem eu merecer. Ele está pronto para nos amar, para nos abençoar e cuidar de nós. Basta você convidar Ele para reinar na sua vida, para que Ele seja Senhor da sua vida. E Ele nunca vai querer nada em troca de você. O que Ele quer, sabe o que é? Você. Ele só te pediu uma coisa: creia nele. Creia nele. E a segunda coisa, ande com ele. Por isso que ele falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor nos chama para andar com ele, para estar com ele. Amém? Continuando o versículo 11. Eles davam atenção ao que Simão fazia, porque durante muito tempo ele os via deixando assombrados com suas feitiçarias. Mas eles acreditaram na mensagem de Filipe. Aleluia! Eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus. E a respeito de Jesus Cristo, e foram o quê? Batizados. Observe que as pessoas acreditaram em Jesus, creram para a salvação, ficaram alegres e em seguida eles eram batizados como a confirmação da proclamação de Jesus como Senhor de suas vidas. E foram batizados tanto os homens como as mulheres. Observe, o próprio Simão, olha ele aí, o próprio Simão feiticeiro também creu. Ele também creu. Olha que maravilha, que bênção. E depois de ser batizado, Simão foi batizado? Foi, sim, senhora. Também foi batizado. Simão creu, foi batizado. E olha para você ver, aqui começa uma observação. Ele acompanhava. Imagina que a mesa é o Filipe. Ele acompanhava Filipe. Onde Filipe estava, ele queria estar junto. Ele queria estar junto de Filipe. Acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Só que ele não sabia que Filipe não fazia nada. Quem fazia era quem? O Espírito Santo de Deus na vida de Filipe. Lembra da mensagem de ontem, domingo? Jesus fazia vários milagres, sinais e prodígios, mas através do Espírito Santo de Deus. Amém? Acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes sinais, milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, olha a importância do pilar da liderança. Eu posso sair andando para qualquer lado, mas eu sei que se eu olhar aqui para trás, eu tenho a minha referência aqui pronta para me socorrer, para me ajudar. Percebe do pilar? Então eles ficaram em Jerusalém, os apóstolos que estavam em Jerusalém, ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus e por isso mandaram Pedro e João para lá. Vai lá edificar a igreja, vai ver se está tudo correndo bem com eles. E eles foram. Quando os dois chegaram, Pedro e João, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo de Deus.
Tudo, meus irmãos, tudo é através do Espírito Santo de Deus. Tudo, tudo, tudo. Busque o Espírito Santo em sua vida como a última coisa, como a coisa mais importante que você possa fazer. Busque relacionar com o Espírito Santo de Deus. É a chave. Observe que a primeira coisa que Pedro fez foi abençoar o povo para que eles recebessem o Espírito Santo. Era tão importante que Pedro não esperou. A primeira coisa que ele fez, porque sem o Espírito Santo, nós não teremos experiências com Cristo. Nós não conheceremos verdadeiramente quem é Jesus Cristo, porque é o Espírito Santo que revela para a gente todas as coisas. É o Espírito Santo de Deus é quem nos convence. É o Espírito Santo de Deus que nos consola, que nos conforta, e é o Espírito Santo que nos encoraja também para nós levarmos o Evangelho de Jesus. Sabe aquela palavra que você chega perto de uma pessoa e você fala com ela e ela se sente tocada porque você falou tudo que ela está vivendo? Você acha que você é o bom o suficiente para perceber o que a pessoa vive no seu íntimo e ministrar a palavra certa para ela no momento certo? Isso não vem de nós. Isso vem do Espírito Santo de Deus, que nos capacita a falar a verdade do Evangelho, falar o que a pessoa precisa ouvir naquele momento, para que ela receba o conforto, ela receba o fortalecimento, ela receba a alegria e a salvação em Cristo. Somente através do Espírito Santo de Deus que podemos alcançar esse sucesso, essa bênção de ver uma vida se rendendo e sendo edificada perante ao Senhor. Amém? Continuando, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome de Jesus. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Voltando em Simão, a ele aqui de novo. Simão viu que quando os apóstolos punham a mão sobre as pessoas e Deus dava a elas o Espírito Santo, por isso ele ofereceu dinheiro a Pedro e a João, dizendo: quero que vocês me deem também desse poder. Olha a natureza do homem brotando. Ele aceitou Jesus, ele foi batizado, mas no seu interior houve mudança? Não. Ele deixou de ser feiticeiro, começou a ser cristão, mas no seu interior ele queria reconhecimento. Ele queria que o povo continuasse vendo ele como uma pessoa importante. Ele andava ao lado de Filipe, porque esse cara tem mais poder que eu quero andar com ele, porque perto dele eu continuo tendo alguma influência. Não faça isso. Não faça isso. O homem é falho, igual você. Gruda, anda junto, cola, chega junto, sabe de quem? Do Espírito Santo. É Ele que faz tudo. É Ele que tem todo o poder. Mas observe que Simão ofereceu dinheiro para ter esse poder. Olha o que Pedro falou com ele. Foi caçar confusão, gente. Foi falar logo com Pedro. O cara é sangue quente. Cheio do Espírito Santo, então, aí que ficou uma maravilha. Assim, quando eu puser as mãos sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. O que Simão queria fazer era ruim, que ele colocasse a mão sobre a pessoa e a pessoa recebesse o Espírito Santo. Tem alguma coisa de errado aqui? Tem? Não, nada de errado. Sabe qual que está de errado? A motivação. O problema, você pode fazer a melhor coisa deste mundo, se a sua motivação for errada, você entristecerá o Espírito Santo de Deus. Não importa o que você faz, importa o que motiva a sua ação. O que tem motivado as suas ações? O que tem motivado você?
Talvez esse é o problema. Você acha que você faz o certo, mas Deus não te chamou para fazer o certo. Deus não te chamou para fazer boas obras. Ele quer ver a motivação do seu coração. Vamos continuar aqui. Quero que vocês me deem também esse poder. Assim, quando eu puser a mão sobre alguém, essa pessoa receberá o Espírito Santo. A ação é muito boa. Então Pedro respondeu: que Deus mande você e seu dinheiro para o inferno. Agora eu vou falar para você uma versão atualizada segundo Jefferson. Atualizadíssima. Pega você e seu dinheiro e vai para o quinto dos infernos e some daqui. Mais ou menos foi isso que Pedro falou para ele. Casca fora, sai para lá, capeta. Sai daqui, demônio. Observe o que Pedro diz: que Deus mande você e seu dinheiro para o inferno. Porque a mente daquele homem, ele estando dentro da igreja, o coração daquele homem não converteu. O coração daquele homem, o que é converter? É ir em uma direção. Você faz uma conversão, você muda de direção. Converter, convergir, é a mesma coisa. Você converte, você muda a sua direção. Aquele homem Simão não havia convertido. Ele não havia mudado o coração dele. Ele não havia mudado de direção. E Pedro falou: olha, continuando, você pensa que pode conseguir, você pensa que pode conseguir com dinheiro o dom de Deus? Não, não pode. Você não tem direito de tomar parte do nosso trabalho, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Lembra-se que nós servimos um Deus onisciente. Ele sabe o que você pensa. Ele sabe da intenção do seu coração. Ele sabe. Você pode até querer fazer a obra de Deus, mas se a sua intenção não for a verdadeira intenção para a edificação, união do corpo de Cristo, para a salvação do perdido, para a edificação daqueles que estão na caminhada cristã, mas se for para o seu benefício próprio, ou para que as pessoas olhem para você, nossa, viu como ele é abençoado? Você viu quando ele ora, as pessoas são curadas? Cuidado, cuidado, porque quem precisa ser promovido é o Senhor. Aleluia. É o Senhor. Deus, lembre-se, Deus, Ele é onisciente. Ele sabe o que está em nossos corações. Simão, pelo menos, falou o que ele pensava. O problema é que muitos não falam o que pensam. Mas não se preocupe, Deus conhece o seu coração. Seja honesto perante Deus. Seja verdadeiro diante do Senhor, porque Ele conhece o seu coração. Vamos ler Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Amém. Menino prodígio esse. Rápido. Porque é de fora do homem. Está escrito de fora do homem? É de dentro do homem. Porque é de dentro do homem, no coração, aonde o seu marido ou sua esposa, ninguém chega lá, é só você. É de dentro do coração que vem os maus pensamentos. Quem está falando isso é Jesus, tá bem? É de lá que vem a imoralidade sexual, é que vem os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir
sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Impuras. Mas a Bíblia, ela não é acusadora. A Bíblia não veio só para acusar e mostrar o erro, não. Ela veio para te mostrar o erro, mas ela também te traz a solução para que você saia do erro e viva uma nova vida em Cristo Jesus. O que a palavra de Deus, o objetivo da palavra de Deus é que nós acusar de todo erro, pecado ou falha, não. O objetivo da palavra de Deus é nos ensinar para que nós venhamos mudar de vida, para que nós possamos ser transformados e viver em novidade de vida. Observe o que está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 12. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei de suas maldades. O Senhor está pronto para manifestar o seu perdão para com as nossas vidas. Continuando, olha o que Pedro diz para ele: arrependa-se, deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que perdoe por essa má intenção. Não foi o que ele fez, foi a intenção que ele teve. Arrependa-se, Simão, e deixe o seu plano perverso e peça ao Senhor que perdoe por essa má intenção. O Senhor está pronto para nos perdoar. Não se preocupe se a sua intenção não é boa. Peça perdão ao Senhor, mude de vida, clama o sangue de Jesus em sua vida e viva em novidade de vida e se encha do Espírito Santo de Deus. E aí você viverá uma vida transformada pelo Senhor. Continuando, vejo que você está cheio de inveja. Simão, você está cheio de inveja, uma inveja amarga como fel, e vejo também que você está preso pelo pecado. Olha, o pecado aprisiona, o pecado te deixa preso. Sabe o que quebra as cadeias do pecado? O sangue de Jesus. Mas antes do sangue de Jesus é preciso haver primeiro se render ao Senhor. É preciso primeiro se esvaziar de si mesmo, mostrar dependência a Deus e clamar pelo seu perdão. E clamar pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus vem e te liberta de toda cadeia em nome de Jesus. Então, você está preso pelo pecado. Aí Simão disse a Pedro e a João: por favor, peçam ao Senhor por mim, para que não aconteça comigo nada do que vocês disseram. Olha, Simão estava com medo mesmo, sabe por quê? A última vez que Pedro falou, lembra lá de Ananias e Safira? Brincaram e falou: ó, quando eu acabar de falar, você vai morrer. Pum, morreu. Chega a esposa, não sabia de nada. Quanto que era a oferta? Era esse valor? Era assim, mentiu. Então você vai morrer de seu esposo. Pum, morreu. Quando esse homem viu Pedro falando: pelo amor de Deus, não fala nada não, me perdoe, eu me arrependo, clama a Deus por mim, me ajuda, eu não quero morrer. Observe que às vezes as pessoas têm medo de morrer, mas a pior morte não é essa. A pior morte é a espiritual, porque o nosso espírito é eterno e não podemos viver a morte eterna. Somente com Cristo viveremos a vida eterna. Amém? Por favor, peça ao Senhor por mim, para que eu não aconteça comigo nada do que disseram. E finalizando, depois de terem dado o seu testemunho e de terem pregado a palavra do Senhor, Pedro e João, o que eles fizeram? Voltaram para o local de referência, para que quando a igreja precisasse deles, sabia onde encontrá-los. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que eu estou aqui,
com a minha amada esposa, Kelly, mulher ungida de Deus, para que você tenha uma referência, para que o dia que você precisar de alguém, nós estamos aqui para cuidar de você, para trazer uma palavra de Deus para você, para orar por você e te ensinar a ter uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos de referência. Observe que no caminho, quando eles voltavam, no caminho, eles voltavam batendo papo, falando como foi bom e doido para chegar em casa. Não, eles voltavam. No caminho, eles espalhavam o Evangelho em muitos povoados em Samaria. Olhe, não perca tempo. Não perca tempo. Não perca oportunidade. Eles indo e voltando, eles falavam das boas novas do Senhor, das boas novas do Evangelho. E isso fez com que várias famílias fossem salvas, resgatadas, libertas, curadas e vivendo uma nova vida, uma vida de alegria permanente, sem ter que tomar uma para ficar alegre, sem ter que fumar uma ou cheirar uma para ficar alegre, sem ter que fazer nada disso, porque a alegria era uma alegria verdadeira, vindo de dentro, vindo pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus. Fique em pé no seu lugar. O estudo continua, mas o horário já venceu. Nós vamos continuar na próxima semana falando onde Filipe teve um encontro com um alto funcionário da Etiópia. Um ensinamento maravilhoso, onde aprenderemos mais do Senhor. Então, para a semana que vem, nós vamos continuar a partir do versículo 26. Amém? Graças a Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é o nosso Deus bem presente. Tu és o nosso conselheiro, Tu és o nosso pastor. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que é o que move, é o que transforma. Pai, cada pessoa que está nos escutando seja transformada pelo poder do Senhor, que receba Jesus como Senhor da sua vida, que receba a plenitude do Espírito Santo de Deus em sua vida e viva uma vida livre, uma vida onde o pecado mais não tenha domínio, onde o pecado não mais escraviza, ó Deus, mas viva uma vida de liberdade, uma vida de graça, de amor diante do Senhor. Deus, levante aqui, ó Deus, uma igreja sólida, madura, edificada pelo poder do Espírito Santo. Que possamos, ó Deus, ir em Samaria, que possamos ir pela Judéia, que possamos ir por várias cidades, levando o Teu Evangelho. Não precisamos passar por perseguições para sairmos levando a Tua palavra, porque nós estamos recebendo o ensinamento, estamos recebendo a Tua palavra, estamos recebendo a graça e o poder que nos capacita de levar a Tua palavra, ó Deus. Em nome de Jesus, levante pessoas para levar o Teu Evangelho aonde quer que passar e possamos começar em nossa casa, no nosso trabalho, na escola, por onde passarmos, possamos levar o Evangelho do Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Cubra-nos com sangue do Senhor. Deus, cubra-nos com precioso sangue do Senhor. Revista-nos com a armadura do Senhor. E toda guerra espiritual, ela não é nossa. Nós clamamos por Ti, Jesus, porque o Senhor é o general. O Senhor é que tem todo o domínio. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso que peleja por nós. Obrigado, Deus. Proclamamos, profetizamos salvação. Profetizamos
salvação sobre essa cidade. Profetizamos libertação sobre essa cidade e cidades vizinhas. Deus, abençoamos Passos de Ferreira. Nós abençoamos, ó Deus, Famalicão. Nós abençoamos Guimarães. Nós abençoamos Santo Tirso. Nós abençoamos todas as cidades vizinhas. Pelo poder do nome de Jesus, proclamamos e declaramos a salvação, a libertação, o evangelho do reino de Deus possa alcançar essas vidas. O evangelho, ó Deus, aonde não o ser humano seja honrado, aonde não o ser humano seja reverenciado. Não, o evangelho, aonde somente seja dada toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação ao Deus Pai. Somente o Senhor receba, Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. É esse evangelho que pregamos, é esse evangelho que proclamamos, para que seja adorado o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Olha, estaremos juntos agora na próxima sexta-feira, falando aqui de uma vida com propósito. Sexta-feira, às 20 horas. Eu espero por você. Uma semana de bênçãos. Portas abertas, a sua vida rendida ao Senhor, a sua vida entregue ao Senhor. Uma semana de alegria, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau. Que a graça e a paz seja com vocês. Em nome de Jesus. Amém.